Muito bem, pessoal, de volta aqui, né? O professor Eurípides, tá? Da língua inglesa, para a turminha aí do sétimo ano. Tudo bem, garotada? Então, agora nós vamos entrar na nossa segunda semana do volume 2 desse PET aqui, para que nós possamos desenvolver as nossas atividades, tá certo? Pessoal, nessa atividade aqui, primeiro ponto, já está dizendo aqui para nós, ó, leia o cartão abaixo e o texto destacado ao seu lado. Bom, primeiramente, para você fazer a leitura desse texto todo aqui, talvez eles colocaram aqui uma faixa, né, um fragmento de um determinado texto em cima aqui para você, tá certo? Então vai ser difícil de você poder interpretar ou de poder ver o que está escrito aqui, tudo bem? Então o que nós vamos fazer? Eu postei para vocês aqui essa imagem na íntegra, você vai ouvir essa mensagem toda ela na língua inglesa, né, na língua nativa, e depois a gente vai entrar na nossa tradução, entendeu? Aí nós vamos fazer a nossa tradução. Até aqui tudo bem? Nós temos aqui também um balão, né, da conversa dos dois heróis, Batman e do Robin aqui, né? E aí é o que nós vamos verificar. Essas traduções aqui eu vou deixar para vocês, tá? Olha só, ela não está difícil não, olha lá. My students speak American in... Tá vendo? Vai completar English aqui, né? E aqui o Batman fala, be an educator. Lembra do be? É o verbo ser. O an educator. O que significa ele está querendo dizer, né? Então eu vou deixar isso aqui para você poder traduzir. Agora nós vamos fazer a leitura de todo o texto aqui, tá certo? E em seguida nós vamos fazer a nossa tradução livre. Então vamos prestar atenção agora no texto todinho em que está o Batman brigando com o Robin, alguma coisa relacionada ao professor, aquele que vai passar o conhecimento. Então vamos lá, galera, vamos ouvir. No matter how hard conservative teachers and grammarians try to preserve the purity of languages, they still vary. And they vary at all levels: phonetics, morphology, syntax, discourse, etc. Linguistic variation is a natural phenomenon which does not depend on one's wish for it to happen or not. When language variation is taken into account by teachers, we only consider dialects spoken in specific countries and in specific regions of that country. For example, if you are an English teacher, you might have already taught some differences between American and British English, and that's all. All this begs the question, what is the role of linguistic variation in foreign language classes? Então, pessoal, vamos aqui à nossa tradução agora com relação ao Batman e ao Robin. Bora lá? Então vamos embora. Por mais que professores e gramáticos conservadores tentam preservar a pureza das línguas, elas ainda variam. E elas variam em todos os níveis, fonéticos, morfológicos, sintáticos, no discurso, etc. A variação linguística é um fenômeno natural que não depende da sua vontade para que isso aconteça ou não. Quando a variação do idioma é levada em consideração pelos professores, consideramos apenas os dialetos falados em países específicos e em regiões específicas daquele país. Por exemplo, se você é professor de inglês, talvez já tenha ensinado algumas diferenças entre o inglês americano e britânico. Tá vendo essa variação? E isso é tudo. Isso levanta uma questão: qual é o papel da variação linguística nas aulas de língua estrangeira? Aí, pessoal, entra muito, só para lembrar vocês, que o modo de falar você tem que levar isso em consideração. Não pode ter aquela, digamos assim, aquele preconceito linguístico, né? Lembra-se do carioca que puxa o X, o pessoal do Rio Grande do Sul que ele puxa quase que cantando as palavras, né? A mesma coisa ocorre na língua estrangeira, tudo bem? Então, sigamos aqui com os nossos exercícios. Ok, galera, depois que vocês ouviram, tá? Na língua nativa, né? A língua inglesa, e depois ouviu a nossa tradução, acredito que a tradução vai facilitar demais aqui essa parte, para que vocês possam desenvolver agora as questões, tá? Na questão número 2 aqui, pessoal,
O que ele está dizendo na questão número 2? Questão número 2 diz o seguinte: em relação à imagem, então vamos lá, ó. Em relação à imagem, responda, do Batman batendo no Robin, dizendo que seja um bom educador. Pô, já estou dando até a resposta aqui, né? O Batman está dando um tapaço aqui no rosto do Robin, dizendo para ser um bom educador. E aí ele está dizendo o seguinte: em relação à imagem, responda. Vamos lá. Dentre essas três questões aqui, essas três alternativas, o que ele está querendo passar para o Robin? Vamos lá. Na primeira parte aqui ele diz o seguinte: o mais importante é respeitar a norma padrão da língua. Pessoal, tudo bem que você tem que respeitar a norma padrão daquela língua nativa. Então nós estamos falando com relação à língua inglesa. Eles têm a característica, têm a gramática deles, então tem que respeitar. Porém, nós precisamos fazer o quê? Nós temos que respeitar o quê também? Então vamos chegar lá. Continuando aqui, os estudantes devem estudar o inglês americano. É fato, não muda nada, você tem que estudar o inglês americano. Agora, se vocês observarem aqui, o Batman está chamando a atenção do Robin, que ele disse, os meus estudantes falam americano e inglês. Aí ele, opa, peraí, tem uma diferença aí. Será que tem um dialeto? Será que tem que respeitar as regionalidades? E aí? Vamos ver essa parte aqui agora, ó. Um bom educador deve valorizar e respeitar as variações linguísticas. Isso aqui é muito importante, evitando assim o preconceito linguístico. Imagina você conversar com uma pessoa do Nordeste, você conversar com uma pessoa que a gente chamava muitos anos atrás de matuto, né? O jeca, aquela pessoa que você vai ouvi-la conversar com você, ela tem um jeito peculiar de falar. Quem tem as revistinhas da Turma da Mônica, observa o jeito peculiar, né, do Chico Bento conversar, tá certo? Então o Chico Bento ele tem o estilo dele de conversa, mas nem por isso você vai ter um preconceito. Então nós já estamos praticamente aqui, ó. Qual dessas você iria marcar? Em relação ao quê? A imagem que você vai responder. E aqui o Batman diz o quê? Olha só, ele já está dizendo a resposta aqui, ó. Em relação à imagem, responda. Tá certo? O mais importante é respeitar a norma padrão. E aí o Batman batendo, né? Seja um educador, ou seja, você tem que respeitar o quê? Você tem que valorizar o quê? Qual dessas aqui que você marcaria? Ó, viu? Já estou dando praticamente até a resposta, né? Mas vamos na fé aqui, garotada. Vamos aqui. Number 3, número 3. Então, na número 3, pessoal, na frase seguinte, essa frase aqui, acredito que ela esteja dentro aqui do contexto, acho que ele marcou essa parte toda aqui, ó, tá bom? Vocês já ouviram ela na língua inglesa, vocês também já devem ter ouvido, que a gente passou agora a tradução, tá? Mas vamos continuar com ela aqui. Para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer a leitura dela toda na língua portuguesa, para você poder entender o que você tem que fazer. Na frase seguinte, vamos lá. O que ele diz aqui na número 3? Variação linguística é um fenômeno natural, que não depende de sua vontade para que isso aconteça, ou não. Então, é um fenômeno natural. Lembra que eu falei sobre a parte das regiões, sobre a parte de como eu falar daquela comunidade, como eu falar daquele grupo de pessoas que está ali na comunidade? Então, a gente não pode ter o preconceito. E aí ele diz o seguinte: marque a opção dentro disso aqui que eu li para vocês. Pause o vídeo, retoma a tradução que eu disse aqui agora mesmo. Vamos lá. Marque a opção. Aí ele diz o seguinte: a variação linguística é algo controlado pelos gramáticos. Bom, seria muito irônico isso, né? Você tem que controlar como que as pessoas vão falar? É meio complicado. A variação linguística depende do desejo de cada um dos falantes. Tá falando isso lá? Não sei. O que você acha? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler novamente isso aqui, ó. Tá? Vamos ler novamente isso aqui na tradução. Variação linguística é um fenômeno natural que não depende, viu? Não depende. Continuando agora embaixo aqui, ó. Aí, essa última,
a variação linguística independe do desejo das pessoas. Olha, essa aqui está forte, hein? Essa aqui está forte. Entenderam? Aí vai de acordo com o que está escrito aqui e o que você tirou daqui, que é a compreensão textual, para marcar uma dessas opções. Pô, praticamente eu te dei a resposta, né? Então vamos seguindo agora aqui na nossa próxima questão. Galera, na nossa próxima questão, ele vai contar uma história, fábula, né? Quem já ouviu falar aí a fábula da raposa e a uva? O que significa fábula? As fábulas são narrativas muito populares. Nela, os animais falam e possuem características humanas. Então, a fábula é isso, ela vai dar uma característica para um animal. Muitos falam que a característica da fábula geralmente é dada por um animal falar. Mas quem acompanha os filmes da Disney, também você vê uma xícara, você vê, né, um pires falar. Lembra da Bela e a Fera? Continuando. No final, sempre apresenta o ensinamento moral. Aí tem lá, moral da história. Continuando, para as pessoas. Esopo foi um escritor de fábulas e nasceu na Grécia Antiga. A fábula que apresentamos se chama A Raposa e as Uvas. Leia o seguinte texto. Então, aqui nós temos, pessoal, o texto, tá? A Raposa e as Uvas. Só que não se preocupem. Agora nós vamos ouvir o texto na língua nativa, tá certo? Na língua nativa, na língua inglesa. E em seguida, faremos a leitura dele na língua portuguesa. Isso aí vai facilitar a sua vida, tá bom? Então vamos ouvir primeiro na língua nativa, língua inglesa, e em seguida vamos entrar na nossa tradução para a língua portuguesa. Então vamos prestar atenção agora. Vamos lá? The Fox and the Grapes. A fox one day spied a beautiful bunch of ripe grapes hanging from a vine trained along the branches of a tree. The grapes seemed ready to burst with juice, and the fox's mouth watered as he gazed longingly at them. The bunch hung from a high branch and the fox had to jump for it. The first time he jumped he missed it by a long way. So he walked off a short distance and took a running leap at it, only to fall short once more. Again and again he tried, but in vain. Now he sat down and looked at the grapes in disgust. "What a fool I am," he said. "Here I am wearing myself out to get a bunch of sour grapes that are not worth gaping for." And off he walked very, very scornfully. There are many who pretend to despise and belittle that which is beyond their reach. Agora, pessoal, vamos aqui à nossa tradução do texto, né? A raposa e as uvas. Então vamos lá. Um dia, uma raposa espiou um belo cacho de uvas maduras penduradas em uma videira, recheadas ao longo dos galhos de uma árvore. As uvas pareciam prontas para estourar com suco, e a boca da raposa salivou como olhos de ansiedade. Um grupo pendia de um galho alto e a raposa teve que pular. A primeira vez que ela pulou, perdeu muito. Então ela caminhou por uma curta distância e deu um outro pulo, ou um salto, né? Apenas para ficar na mão mais uma vez. Então ela deu 2 saltos e ficou ali na mão. De novo e de novo ela tentou, mas tudo em vão. Agora ela se sentou, olhou para as uvas com nojo. Que tolo eu sou! Ou que tola eu sou, né? Disse ela. Aqui estou me desgastando para conseguir um cacho de uvas azedas que não valem a pena ficar escancaradas. E lá se foi ela caminhando com muito desprezo. Moral da história, aqui embaixo, né? Nós temos: há muitos que desprezam e fazem pouco daquilo que está fora do seu alcance. Ou seja, você tentou, elogiou, gostou, mas não conseguiu atingir os seus objetivos, aí você fica, né, desprezando. Beleza? Gostaram da nossa tradução? Tranquilo, né? Então vamos lá, seguindo a nossa matéria. Muito bem, pessoal. Depois que agora vocês terminaram de ouvir, né, a tradução da língua
desse texto para a língua portuguesa, vai ficar mais fácil para vocês. Fora que nós temos aqui o vocabulary, né? Aí nós temos as seguintes palavras colocadas aqui, tá vendo? E do lado direito delas, você tem o significado. Olha lá, tá vendo? O vocabulário. Já havia dito para vocês que existe uma diferença do vocabulário, né? O vocabulário ele é mais amplo. Já o dicionário, ele usa muito a parte técnica, é o que representa realmente aquela palavrinha. Tudo bem? Então aqui você tem o vocabulário, vocabulary, e aqui você tem as palavras que estão contidas no texto. É aqui você vai poder fazer o seu exercício. Porém, nós já fizemos, né? Nós falamos aí, a tradução vai ficar até mais fácil para você de enquadrar esse vocabulário. Lembra-se que na tradução livre você tem condições de traduzir e compreender o texto. Na tradução literal, tal qual ele está. Aí fica difícil de você buscar uma compreensão textual. Ou seja, quando você coloca uma tradução literal, você não consegue compreender o texto. Quando você coloca uma tradução livre, que você vai colocando os adjetivos, coloca o verbo no lugar certo, substantivo, aí você consegue compreender o texto. Já falei isso com vocês dentro da sala de aula, tá bom? Agora, na número 4, pessoal, ele pede o seguinte. Aqui você percebe que tem trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4. E eles estão meio que embaralhados aqui, tá certo? O que ele vai pedir para nós fazermos? Olha lá, número 4, number 4. Numere os trechos da fábula com a ideia principal de cada parágrafo. Então, cada parágrafo aqui parece que ele está em desordem. O que será que vem primeiro? Hã? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar os números aqui, ó. Coloca o número 2 aqui, por exemplo, o número 3, o número 4, o número 5 aqui. Ou seja, você vai escolher e vai ouvir novamente, pode voltar lá o texto, ouça na tradução da língua portuguesa, qual que é o primeiro parágrafo. Qual que é o primeiro parágrafo disso aqui? Porque aqui está dizendo já a tradução, ó. Tem a tradução aqui. Beleza? Isso aqui tudo é tradução. A tradução, né? Como é que faz? Beleza? E aí? Será que o número 1 seria: um dia a raposa observa um cacho de uvas maduras, deliciosas, e ficou até com a água na boca ao observá-las. Ó, tô dando até já uma canja aqui para vocês. Tudo bem? E seguindo para a parte final, pessoal, nós temos o number 5. Escreva em português a moral da história com suas próprias palavras. Ou seja, você ouviu o texto da língua inglesa, você ouviu o texto para a língua portuguesa. Além ainda de que existe aqui o ponto final, né, que é a moral da história. Tudo bem? Então, na moral da história aqui, recapitulando, está escrito: há muitos que desprezam, ó, há muitos que desprezam e fazem pouco daquilo que está fora do seu alcance. Tá certo? Então, continuando aqui, há muitos que desprezam e fazem pouco daquilo que está fora do seu alcance. É aquele ditado, né? Quem joga muito os games, ele consegue vencer os seus obstáculos porque ele insiste, estuda e consegue ali tecer uma estratégia. Aqui é a mesma coisa que é a nossa moral da história. Então, se você leu tudo lá, compreendeu, e aqui está a tradução da nossa moral de história. O que ele pede para você fazer? Vamos ver novamente. Aqui ele pede: escreva em português, veja bem, em português, a moral da história com suas próprias palavras. O que você conseguiu compreender? O que você conseguiu tirar? Agora nós vamos entrar em interpretação. A interpretação é subjetiva. Quando eu digo subjetiva, é coisa sua. É o que você conseguiu tirar do texto, desculpa, para escrever aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Procurem colocar todas as 6 linhas, tudo bem? Beleza? Tranquila a aula, né, pessoal? Foi muito boa essa aula aqui, viu? Então fica um abração aí do professor Eurípides e vamos aguardar a próxima semana. Bye, bye!